Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei exatamente que horário você está ouvindo ou vendo esse podcast. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, nos bastidores, sempre apoiando para que tudo funcione aqui. Thiago Santos, vocês não veem, mas sabem que ele existe. Aqui ao meu lado, Cíntia Martins, que vai nos apoiar nesse podcast. E eu tenho uma convidada aqui muito especial, Karen Schoner. Acertei Acertou, na minha pronúncia obrigada. no alemão? Que bom. CEO da Jazz Brasil, especialista em saúde mental pela C2C, que vai conversar muito com a gente sobre a saúde mental como legado, o tema principal do nosso podcast. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada e muito obrigada por me ter aqui. Muito bem, Karen. A gente sempre tem uma pergunta inicial aqui que a gente quer conhecer a pessoa no CPF. Quem que é Karen na versão de Karen em 2025, momento da gravação desse podcast? A Karen que está na frente de vocês é uma pessoa que quer fazer a diferença nesse mundo. Sei que às vezes soa muito piegas, falar assim, puxa, você quer ser a diferença, mas eu acredito muito que esse mundo está precisando de protagonistas que vão trazer o bem, que vão trazer o positivismo no mundo que a gente está vivendo, que é VUCA, que é volátil, incerto, ambíguo e complexo. Então as pessoas estão hoje tendo bastante dificuldade para lidar com o seu dia a dia, com essa parte mental, especialmente seus pensamentos, com todas as informações que são bombardeadas. Então, a Karen que está na frente de vocês, o CPF, é uma pessoa que quer trazer a esperança, que quer trazer o positivismo, que quer ensinar a você ter uma vida mais saudável, começando pela parte mental. Muito bom. E como é que a gente conheceu a Karen, Pois Cíntia? é, isso que eu ia falar. E foi essa sua paixão e essa conexão de propósito que nos trouxe aqui hoje, né, Karen? Me lembro que a gente fez um programa, o Co-Experience, e você participou. E durante essa entrega houve uma conexão com o Ruben, né, o nosso consultor que estava fazendo a entrega, e vocês acabaram falando do tema saúde mental. E aí o Ruben me falou: você precisa conhecer a Karen, entre em contato com ela. Eu acredito que ele falou o mesmo para você, e a gente se Sim. conectou. E já no primeiro contato, fica nítido na sua fala essa paixão pelo seu propósito, né, Karen? Fala um Sim. pouquinho disso. Então, foi uma experiência fantástica com o Ruben, com a minha equipe toda da JAS. A gente falou sobre uma liderança positiva, mas não só liderança positiva. Como o liderado também tem que ser positivo, engajado, como a gente tem que trabalhar as nossas crenças limitantes. Então, teve muita conexão com a parte de saúde mental. Porque, na verdade, nós somos o que pensamos, nós somos o que consumimos. Isso torna a nossa vida. E em muitas falas, em muitos exercícios práticos que nós tivemos ao longo daquelas 2 dias, nós percebemos que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque você volta nas suas crenças, você volta nas suas bagagens, você volta naquilo que te formou durante anos. E aí a gente trabalhou muito isso e foi muito, muito forte. E aí, claro, depois ele comentou para a gente fazer essa conexão e eu comentei muito com ele que, para mim, liderar pessoas é você tirar as pessoas daquela zona de conforto onde elas estão. E às vezes a zona de conforto que eu falo é suas crenças limitantes, aquilo que você se senta confortável com, às vezes é aquilo que não te leva para frente, é aquilo que não te faz ter uma vida saudável, uma vida ampla. E a gente falou muito no carro, a gente estava voltando juntos, sobre abundância e escassez. Como Uhum. você vê a abundância, tanto no mundo corporativo, como você vê a escassez. E que tudo isso remete de novo à parte mental. Se você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Uhum. Então, essa parte toda foi muito interessante. A gente fez muitas conexões entre o mundo corporativo, a cabeça das pessoas, o jeito que elas pensam, como elas foram criadas, que crenças elas trazem, que bagagens elas têm. E aquilo já não pode mais ser para frente. Se você quer ter uma vida boa e abundante, o que você tem que descartar e como você tem que viver sua vida e como você tem que controlar os seus pensamentos para você chegar nessa vida. Então, Karen, aí vem um ponto que a gente sempre é questionado sobre isso. Primeiro que eu acredito piamente, inclusive um apaixonado por estudo do funcionamento do cérebro humano que sou, corroboro totalmente com o que você trouxe. Mas sempre vem uma questão. As pessoas estão lá falando, não, muito legal, muito bonito, mas tá tudo quebrando aí fora, o negócio tá ruim pra caramba, eu tenho meus boletos para pagar, e eu vejo esse sinal aí como, vou colocar entre aspas aqui, como uma autoajuda. Pensar em abundância não está pagando, não está resolvendo minha vida. Como é que a gente endereça esse cenário com as pessoas quando elas trazem esse tipo de abordagem? Ok.
Você tem que prestar atenção, primeiramente, naquilo que você controla, que está na sua zona de controle, e aquilo que você não controla. O que está acontecendo à sua volta? O mundo está quebrando, a política está virando de ponta cabeça, os tarifaços do novo governo americano, as implicações que estão acontecendo no mundo, você não controla nada disso. Você controla como você reage àquilo. Aí entra a importância do pensamento. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando, tem que ter muito dinheiro, vamos dizer assim, fartura em casa. O que eu estou falando na abundância de pensamento é, você tem que redirecionar seus pensamentos. Isso é um músculo que você tem que exercitar todo santo dia. Eu faço isso há 8 anos. Caio no buraco? Caio no buraco. Isso aí é uma vida inteira. Eu tenho 53 anos, uma vida inteira vivida de uma certa maneira que eu tenho que mudar as conexões neurais no meu cérebro. Por quê? Eu também era uma pessoa que, mas eu estou assim no mundo, então eu tenho que também estar triste, tenho que estar andando com isso. Não! Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer escolhas. Eu posso falar assim, ok, o mundo está caindo à minha volta, como é que eu posso trabalhar isso da melhor maneira? Eu vejo às vezes, por exemplo, nessa jornada agora de criar a Challenge to Change, a C2C, existem momentos que você fala assim, nossa, mas nada, vamos dizer assim, está junto com a gente. Mas do outro lado, há milhões de oportunidades vindo, as pessoas estão chegando, as pessoas querem ser acolhidas, as pessoas querem entender como elas funcionam, como funciona a cabeça. Então, explicar para as pessoas claramente, número 1, você controla, isso está no seu controle, os seus pensamentos e as suas ações. Então, sim, o mundo está complexo, e é isso que eu comecei falando para vocês, estamos vivendo VUCA. Sim, estamos vivendo, e não vai voltar ao normal. A pandemia chegou, e eu acho que desde a pandemia a gente não teve mais um momento normal. Temos uma guerra que está ainda Acontecendo. rolando. Temos tensões no Oriente Médio. Temos milhões de coisas que acontecem. China e Estados Unidos se estranhando. O que isso tudo vai acarretar? Como é que o Brasil vai estar nisso aqui? Tudo isso preocupa. Claro que preocupa. Temos uma ação em cima disso? Não, nós não temos. Nós temos ação de como nós pensamos, de como nós podemos nos preparar, que ações eu preciso tomar como ser humano, tanto na minha cabeça, tanto na minha saúde mental, e também para o trabalho e para a minha família, para ajudar a passar essa fase complicada. Karen, e aí nesse sentido vem a questão da abundância da comunicação nos diversos veículos de comunicação, incluindo as redes sociais. Você enxerga que esse acesso e essa abundância, ela ajuda, atrapalha, depende da gente? Como é que você vê esse cenário, propriamente ao encontro do que você acabou de trazer? Então, eu vejo isso como um grande problema. E é um problema que as pessoas não. É uma pandemia silenciosa que as pessoas não estão enxergando ainda. Mas hoje nós estamos sofrendo, ou o mundo está sofrendo, com um over communication. Tem demais informação. Todo mundo é um expert em alguma coisa, todo mundo joga alguma coisa para você e as pessoas estão consumindo. Então, na medida que você entra num assunto, é só você olhar o seu Instagram. Ele começa a te jogar um monte de informação sobre aquilo. E as pessoas não conseguem mais desligar, ela consome mais conteúdo, mais conteúdo. Então eu sempre brinco, na Challenge to Change a gente tem uma pessoa que cuida da nutrição, porque você é aquilo que você consome, mas não só no alimento, também na informação. Então hoje o detox, e eu brinco com muita gente, faça um detox. Veja como é difícil largar o celular por algum tempo, porque você está começando a ficar viciado. Você está começando a procurar cada vez mais. E esse overload de informações acaba adoecendo o cérebro. Então você para de pensar, você para de ter um minuto de respiração. Quantas pessoas, quantos executivos que eu pergunto e falo assim, no final de semana, o que você faz? Putz, às vezes está na televisão, está no Netflix, está no computador, está no celular de novo. Eles falam assim, quanto você realmente desconecta? E literalmente cuida de alguma coisa. Eu há 10 anos, não, já são 15 anos que eu não toco mais na televisão aberta. Eu não tenho. Eu não olho televisão. Não vou mentir para vocês, eu tenho a lei do Pareto, 80-20. Eu tenho o Netflix. Quando eu quero ver um filme, quero ver alguma coisa, eu vou lá e assisto. Não sou assim que falo, não, tem que ser o 0 ou 100. A lei do Pareto. Mas 80% do meu tempo eu estou imergida num livro. Eu estou lendo agora um livro do Dan Brulé sobre respiração, para aprender alguma coisa mais sobre isso. Ou eu me dedico ao meu hobby, que são os cavalos. Então eu estou no verde. Hoje, para vocês terem uma olhada, como é louco, os culottes, os uniformes de pismo, têm uma bolsa para guardar celular. Puxa Porque o vida. pessoal sobe no cavalo com o celular. É diferente você dar o celular para um colega para te filmar num treino e você quer alguma coisa. Não, as pessoas filmam em cima do cavalo, fazem selfies, poses. Você está em cima de um animal de 650 quilos.
E as pessoas não entendem que nem lá eles conseguem desconectar do celular. Eu vejo provas de hipismo, eu participo, as pessoas estão em cima dos cavalos com os celulares o tempo todo. Eu falo assim, gente, essa pandemia chega até em cima de uma coisa que você não está controlando, você não sabe a reação do seu cavalo. Cavalo é um animal que se assusta com qualquer coisa, cai uma folha no chão, ele pode dar um pulo. Uhum. Aí eu tenho um, que é o Godzilla, que a gente chama ele olhudo. Tudo que se mexe, ele está olhando. Então você tem que Uhum. estar super conectado. E o hipismo, por exemplo, é um esporte de conexão. Você tem que estar conectado com o cavalo. Só que você está com o celular. Aí, fast forward para dentro de uma empresa. O executivo que está falando com o outro, mas está de olho no celular. Você jura que você está tendo um Uma active conversa. communication? E vamos falando de comunicação de novo? Ou o pai que está falando com o filho na lição de casa, mas está olhando os seus e-mails que estão entrando no celular. Você está realmente conectado? E eu quero dar um exemplo, eu confesso que já caí nessas armadilhas. Uma delas, uma vez eu estava na mesa trabalhando e um colaborador veio conversar comigo, e estava falando sobre uma questão do cliente e eu estava digitando um e-mail e eu falei, olhando para a tela, falei, pode continuar que eu estou te ouvindo. Não? De repente, de maneira muito suave, ele veio com a mão até a tela do meu computador e fechou a tela do meu computador. E disse para mim, agora você está me ouvindo. E eu fiquei muito envergonhado. E para mim foi um sinal e ficou marcado para mim. Isso faz uns 10 anos já Sim, e ficou marcado, né? E como será, quantas vezes será que a pessoa não deu esse feedback para mim, né? sim, Que E é pior, né? Que sim, eu sim, nem sim, percebi. sim. Não, e quem não? Eu, por exemplo, tinha a crença de que a mulher é multitasking, ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Ela consegue, mas existem momentos que você tem que dar sua atenção. Seu filho está do seu lado fazendo uma lição de casa, esse tempo não vai voltar mais. Você jura que você vai ficar com o seu e-mail aberto, olhando no seu celular e não dar 100% da sua atenção à pessoa que você está criando? Então, a gente tem que começar a voltar aos nossos valores. O ser humano se desconectou dele mesmo. Eu vejo isso cada vez mais. Eu tento me conectar com a natureza, eu tento me conectar, às vezes até em casa, eu tô com meu marido, a gente está conversando, eu vejo o celular fazer trr, trr. É quase como se fosse uma injeção de preciso dar uma olhada Hum. nisso. É um choque. Por quê? Porque eu sempre falo assim, tem alguma coisa super importante. Hoje, todo mundo sabe, eu não, pela posição que eu estou, e no final de semana, de manhã cedo, eu dou uma olhada nos meus e-mails se tem alguma coisa urgente que entrou. Porque sim, nós trabalhamos em logística. Logística é VUCA, o mundo está virando de ponta cabeça. Os problemas acontecem no final de semana. Eu olho de manhã e todo mundo sabe, vai existir um período de silêncio. Porque eu estou nos meus cavalos, porque quando eu estou com o meu cavalo, eu conecto com ele. Quando eu estou com os meus amigos na hípica, eu estou conectada com eles. Mas muitas vezes eu estou sentada na mesa, falando, e tem gente no celular o tempo todo. Ah, eu estou vendo coisa de cavalo. Sim, mas você está entre seres humanos. Cadê a nossa conexão? E a gente vê isso também nos escritórios. É só você dar uma olhada em volta. A grande maioria está no seu celular. Às vezes a pessoa está sentada do lado, manda um WhatsApp. Filho, dá uma olhada nesse negócio para mim. Cadê a conexão humana de você levantar e ir lá e falar assim: escuta, amigo, vamos lá. Essas conexões humanas estão falhando. Não é à toa que o ser humano está procurando antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais. Antigamente a gente falava muito mais. A gente fazia terapia em grupo, porque mulher tem muito isso ainda. Uhum. Ela senta com a amiga e conversa. Ela bota para fora. O homem é mais reservado. Antigamente o homem saía com um colega, eles batiam um papo, não tinham celular, eles estavam. Você tinha que engajar. Ou você ia ficar em total silêncio na mesa, que ia ser awkward. Então, o ponto é, aonde nós deixamos de ser seres humanos? Mas, Karen, isso também é um cenário que me assusta até, pensando que é irreversível. A tecnologia está aí, né? E eu acho muito legal ouvir você, né, que lidera numa empresa e que tem uma posição que exige muito de você, e você está contando sua experiência de como você faz na prática, Sim, né? Porque assim, para tornar possível para as pessoas, porque eu mesma, né, ouvindo vocês falar, é óbvio, me identifico e eu observo o quanto ainda o celular nos consome e o sentimento, né, que vem e afeta a nossa saúde mental é muito presente em qualquer posição. Mas aí vê uma pessoa que está liderando, e aí eu te chamo a atenção para isso, né? E o papel do líder nesse cenário, né? Como é que um líder também pode ser alguém, um agente transformador dessa cultura que a gente está Antes vivendo? disso, deixa eu perguntar um negócio para a paciente. Você está fazendo a lição com o Léo direitinho? Estou O filho fazendo, estou dela é o Léo. fazendo.
né? Você não tá olhando no celular, O não. pior é que o próprio Léo, até é uma coisa que me ocorreu, ele traz no Google, né? A lição de casa vem no Google. Então você tem que fazer a lição olhando no celular qual é a lição. Sim, sim. Então é mais desafiador ainda, né? Porque ela já vem junto, o celular vem É verdade. junto, né? Mas vamos lá, cara. Eu acho que tudo passa pela liderança exemplar. Você é walk the talk. Você tem que andar aquilo que você fala. Isso. Não adianta eu, como líder, chegar e falar assim, vamos desconectar. Eu falei, eu tive uma chamada num sábado de um colega que falou assim, pô, você não atendeu o telefone. Eu falei assim, eu checo de manhã e eu volto a checar à noite. Durante o dia eu não vou checar. Eu preciso detoxicar do celular. Eu preciso sair fora. Como é que eu quero ter uma mente extremamente forte que dá direcionamento para uma empresa, que vai desenhar um plano de crescimento, que vai dar o direcionamento, se eu estou exausta? Se eu já chego segunda-feira falando, uau, lá vamos nós de novo para o famoso rat race, né? Vamos para aquela corrida maluca que nós vamos fazer. Não, não adianta. Eu hoje, e aí eu também entro nesse ponto, o ser humano esqueceu de se exercitar. Exato. A maratona Netflix no sofá não vai fazer de você uma pessoa que vai fazer alguma coisa diferente no mundo. Hoje eu faço isso. Eu saio da Jazz, eu vou para Challenge to Change, eu faço o meu coaching com os coaches que eu tenho lá, as pessoas que eu faço mentoria ou eu faço coaching. Eu sento com eles, eu trabalho dessa parte, eu desço, troco de roupa e vou me exercitar. Porque hoje um corpo já é comprovado pela ciência. Se o seu corpo não está, se o seu estado de espírito não está energético, como é que você vai fazer uma mudança? Como é que você vai liderar? Como é que você vai criar um momento? Se você sentar assim na mesa com o seu liderado, você não vai fazer. A postura já, nosso corpo é uma máquina química. A gente tem que liderar com exemplos. Então, se isso aqui é uma máquina química, já é comprovado que uma postura reta, você tem 20% mais de testosterona no teu corpo, e é sutil, mas ele vai descendo. 20% mais testosterona, 30% mais apetite de ter vontade de fazer uma coisa diferenciada, coisa que se você está assim, você não tem vontade nenhuma. Me fala de alguém que está sentado que nem um saco de batata na sua frente e você está falando para ele, precisamos mudar um procedimento, precisamos fazer isso, precisamos... Ele não vai cuidar do cliente, ele está sentado assim, já está derrotado, a postura já é derrotado, o cortisol já está descendo, 25% mais de cortisol. Enquanto uma pessoa, e você como líder, você tem que ter essa postura, você tem que estar energizado. Onde eu carrego minha bateria? No treino físico. Onde eu carrego minha bateria? No tempo, na natureza, no final de semana. Eu descarrego de tudo e eu volto com muito mais gás, muito mais energia e eu puxo comigo as pessoas. É assim que funciona. Hoje eu falo muito de saúde, a gente está falando muito de saúde mental por causa da NR1. Muitas empresas estão vindo para mim. Como é que eu posso colocar isso? Isso não é uma palestra só. Isso é um exercício de mudança de paradigmas. A gente está aqui para quebrar paradigmas. Antigamente você fazia, eu vou trazer um especialista, faz uma palestra para os meus liderados. Desculpa, isso é um músculo que você tem que exercitar. Do mesmo jeito que você exercita o músculo do seu corpo, a inteligência emocional, essa parte toda de saúde mental, é um exercício diário. É o que nós falamos no começo. Eu ainda caio no buraco, mas hoje eu saio mais rápido, que eu percebo. Então, você tem que exercitar, você tem que ter pelo menos uma cadência de palestras ou de coaching com as suas equipes, que o coach venha e fale, olha, agora vamos falar sobre esse aspecto, alguém tem dúvida? Porque esse pessoal vai ter que começar a viver isso no dia a dia. Não é uma palestra uma vez por ano que vai fazer a mudança. E isso era no passado o Go Get. A gente vai lá, traz um especialista. Quantas vezes, na minha época de Panalpina, de outras empresas, e foram fantásticos as pessoas que chegaram à minha frente e falaram, puxa, o executivo tem que ser inspirador, ele tem que ser energético. Mas aí sumia, você volta para o seu dia a dia. Depois de uma semana, você já não se lembra mais daquilo que o cara falou. Depois de um mês, você voltou a ser o que você era. Então, a gente vai quebrar um paradigma. Hoje eu estou sentando com uma primeira empresa brasileira que vai querer um coaching in loco, uma vez por semana, um treinamento físico in loco nas dependências dele, para começar a criar uma cadência com os seus liderados. E na prática, o que é esse treinamento físico? A gente
calistênico. Eu não vou conseguir levar equipamentos, por exemplo, na Challenge, a gente tem equipamentos, então quem Aham. vier na academia pode. Mas existem empresas que estão em outros lugares do Brasil. Aí eu não tenho como trazer o cara Que, para cá. aliás, né, faz uma propaganda aqui. Sim, a Challenge to Change, Fica ela onde? fica na rua Arizona Ah, 708. legal, a gente vai até colocar isso depois Ah, no, tá bom, muito no obrigada. LinkedIn ali. Mas vamos lá. Mas o ponto Chegou é, lá na empresa, o que ele que vai quer uma fazer? imersão in-house. O que que esse executivo está pedindo? Uma vez por semana, que o coach venha 45 minutos fazendo coaching para a equipe dele. Que uma pessoa de educação física venha lá, faça calistênico, nem que ande, corra, porque existem muitos movimentos, squat, polichinelos, o que você pode fazer, que você não precisa de equipamentos, Sim. mas você já exercitou muito. E aí, vamos dizer assim, o professor vai perguntar, e aí, como é que você se sente agora? Energizado. Sim. Vai ver que isso transforma vidas. E para entender do efeito prático, eu estou Sim, visualizando sim, esse sim, sim, negócio sim, sim. acontecendo. Como é que tá o dress code do pessoal lá? Não, nós vamos ter que. Isso tudo a gente vai sentar com. Ah, Eles vão ter que ter um dress code ah, adequado. Tem que ter ok. todo tem toda uma Então é o estrutura para momento da receber. bermuda, do tênis, Sim, que ele vai camiseta. colocar, que ele vai Ok. treinar, e depois ele vai ter 45 minutos de respiração consciente. Uma coisa que ainda se fala muito banalizado, mas que é tão importante. O ser humano não sabe mais respirar. Qual é a maior fortaleza mental que você tem quando tem um problema acontecendo? Respirar. Porque o que acontece quando você está estressado, tenso, ansioso? Sua respiração é a primeira que. Eu sei, eu tinha um grande medo quando os meus pais faleceram na época da pandemia, apareceu um gatilho na minha vida. Eu falo gatilho porque é uma coisa do passado que apareceu de novo. E eu fiquei com medo de montar os meus cavalos, saltar os meus cavalos mais altos. Eu, racionalmente, como eu sou, entendi que eu via a finitude de uma era que meus pais passaram dessa para uma melhor. E eu falei assim: é isso, eu tô com medo da morte. Não era um gatilho do passado que voltou de segurança, que meus pais eram, sempre foram minha zona de conforto, minha zona de segurança, e de repente essa zona sumiu. No meu subconsciente brotou um gatilho. E quando veio a pessoa que hoje tem na Cito-Si, que ele estudou a respiração consciente e tudo mais, o teste de fogo para ele ingressar na Cito-Si fui eu. Porque eu cheguei para ele e falei assim: eu tenho um bloqueio, eu subo em cima do cavalo e eu não consigo respirar. Eu tenho todo o treinamento dos Navy Seals, então toda essa parte de treinamento que eu tenho do Unbeatable Mind, eu boto em prática. Mas o meu hobby, que é o lugar que eu mais amo no mundo, a coisa que eu mais adoro, hoje ele consome uma energia minha muito forte, porque eu tenho que fazer a respiração para acalmar minha fisiologia, eu tenho que fazer a visualização do obstáculo para acalmar os meus nervos e falar, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho que pensar eu tenho que transmutar todos os meus pensamentos que estão, gente, se eu cair do cavalo, se eu quebrar, se isso acontecer, não sei o quê, para pensamentos positivos. E aí eu falei assim, é muito trabalho para um hobby. E eu chego lá, eu entro, faço a competição, mas eu saio exausta, parece que eu corri a maratona de Nova York. E aí ele falou assim, deita na maca. Deitei na maca e ele começou a trabalhar comigo. E ele falou assim, vai num passado, porque a respiração, ela te relaxa. E ela te leva num ponto de relaxamento que você consegue, é quase como se fosse uma terapia. E ele chegou num ponto que ele falou assim, volta no passado, num momento de muita angústia, de muito medo seu. Eu voltei para a escola. Eu tive quase 10 anos de bullying na escola. Eu passei por 10 anos de bullying. E eu Quando não, nem se falava em bullying. não, quando nem se falava, nem sabia o que que era É. isso. Tanto que os professores falavam até pro meu pai, tira ela da escola que ela tá sofrendo. E meu pai falava comigo, eu falava, pai, eu comecei aqui, eu vou terminar. Eu já era, eu não sei, Você eu era uma acho que, adolescente? não, eu comecei, o bullying começou com 7 anos. Ah. E foi até os Nossa. 17. Então você não conseguia nem arquitetar, né? Não, eu não tinha noção, Só mas sofria, era eu isso, tinha né? um pai inspirador. É. Porque meu pai sempre falou assim, onde tem uma vontade, tem um caminho. Meu pai foi criado no sistema militar alemão. Ah. Então eu não preciso mais chegar onde ele ia. É uma disciplina muito forte. Meu pai sempre trazia muitos exemplos de superação, de realmente você ir além, de você conseguir transmutar energias. Meu pai falava, meu pai era pequenininho, ele foi com 16 anos mandado para a frente russa, para você ter uma ideia. Foi a última tacada do governo do Hitler na época que mandou para a frente russa os soldados. Meu pai com 16 anos foi para a frente russa. Ele foi com 1,60 m, voltou com 1,80 m. Então ele era um menino. Não sabia nem o que ele estava fazendo, só não morreu porque ele teve um anjo da guarda grande. E ele contou muitas coisas que ele vivenciou. Então a vida do meu pai foi muito dura, botar desse jeito. Então eu falava assim, como é que eu, pequenininha, que estou numa escola, tenho o conforto do lar, tenho os meus pais,
posso falar que eu vou desistir se meu pai não desistiu, se meu pai sobreviveu? Então, muita coisa, e isso hoje eu sei graças ao journaling, que, aliás, é uma dica para todo mundo que nos escuta, sempre analisar a sua vida. Marco Aurélio, grande general, falava, uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Por que ele fala isso? Porque tudo que acontece na nossa vida, alguma coisa a gente aprendeu. Então, quando eu fui analisar o porquê que eu era tão resiliente numa idade tão jovem, era meu pai. Tudo que meu pai me falava, eu absorvia que nem uma esponja. Entre 7 a 18 anos é 80% de quem nós somos hoje. É aquilo que nos formou. E meu pai só trazia coisas de superação, veio de pobreza. Ele contava que na guerra você tinha que ganhar, você pegava um pedacinho de manteiga, tinha que dar para a família toda uma semana. Você tinha os famosos marks, né, que você trocava por alimento, pedaços. Gente, é uma vida muito, muito dura. Então, eu que vivia na bonança, meu pai me falava, puxa, dá para fazer. E ele falava assim, então dá para fazer. E eu falava com meu pai, com 7, 10 anos, que meus pais tiveram, acho que 2 ou 3 vezes essa conversa comigo. Vamos tirar você e botar numa outra escola. Não deu certo na escola suíça. E eu falava assim, não, eu vou continuar. Eu vou seguir. Porque você conseguiu, pai. No fundo, era isso que eu pensava. Eu só não sabia. Não tinha essa capacidade mental ainda. Mas era para atender a sua expectativa ou a do seu pai? Eu não sei. Muito jovem, muito pequena, não consigo te falar. Eu acho que não era para atender nenhuma expectativa. É o que ele me ensinou. Foram as ferramentas que ele me deu. Ele me deu essa bagagem. E essa bagagem se tornou a Karen que hoje está na sua frente. É uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que é resiliente. Teve algumas coisas que eu tive que descarregar no meio do caminho. Por isso que eu falo, analisar a sua vida é muito importante. Porque muita coisa que eu aprendi também foi ponha seus cotovelos para fora, não deixa ninguém mexer com você. Não, 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 porque ele também me ensinou isso. Eu apanhava de vez em quando, eu chegava em casa chorando porque quebraram minha lancheira. E ele falava assim: não deixa, não sei o quê. Então, ele também me ensinou ponha seus limites. Só que quando você vai crescendo na carreira, certas coisas já não podem vir com você mais. A pessoa do lado que está não concordando com você não é o seu inimigo, não é o cara que quebrou a tua lancheira. Olha como é importante você se conhecer, o autoconhecimento. E essas bagagens me acompanharam por muito tempo. Eu tinha uma zona até onde eu deixava as pessoas chegarem e aonde eu começava a me sentir ameaçada. Mas essa ameaça não existia. Essa ameaça era de um passado que eu vivi. E aí eu volto, quando eu faço coaching com as pessoas, é onde eu levo as pessoas. Eu falo, tudo bem, você está sentindo isso hoje? Da onde veio isso na sua infância? Dos 7 aos 18 anos. Aonde você aprendeu isso? Aonde você teve que, talvez, numa tenra idade, se defender? Talvez hoje você não precisa mais se defender. O mundo não está contra você. Só porque uma pessoa tem uma visão diferenciada ou está discutindo com você, ele não é o seu inimigo. Hold. Então, esse balanceamento, recalibrar a sua vida é tão importante. A saúde mental vem daí. E esse trabalho de autoconhecimento, você entende que a gente precisa sempre de uma ajuda profissional ou é possível fazer sozinho? Como é que você percebe isso? Eu tenho um grupo de apoio. Que nem eu te falei, eu treinei com Mark Divine, eu entrei no Unbeatable Mind, que é um treinamento lá fora, e eu tenho o que a gente chama de Boat Crew. Aí é muito termo militar americano, porque é feito por o Mark Divine era um general americano, um commander americano. E ele ensinou exatamente isso. Então, ele formava nos times que ele fazia o coaching, boat crews. Boat crews é aquilo que você tem no Hell Week. Quando você... ia explicar agora um pouquinho dessa filosofia toda. Quando você se torna um Navy SEAL, você tem que passar por uma sabatina, que são 5 dias de fogo, como eles chamam. É o Hell Week, não é à toa que chama a Semana do Inferno, onde eles te quebram. E eles te quebram, não só fisicamente, como mentalmente. E o Mark Divine, por que eu sigo ele? Por que ele foi o meu mentor? Por que eu trouxe a filosofia dele, o Five Mountains, para o Brasil? Porque ele foi o único, porque existe Jocko Willink, você conhece David Goggins, Jason Redman, todos eles escreveram livros, todos estão na mesma direcionamento de disciplina, de se conhecer, de autoconhecimento. Mas o Mark Divine tem um ingrediente a mais. O Mark Divine estudava artes marciais. Ele trouxe muito da filosofia oriental para o treinamento. E quando ele estava no Hell Week dele, ele começou a prestar atenção, porque são basicamente 200 pessoas que vão para esse Hell Week, jovens, fortes, normalmente pessoas que estão lá nos American Rugbies e tudo mais, só que só 20 graduam. No meio do caminho desses 5 dias, um monte de gente
que eles chamam ring the bell. Eles Pedem pra sair. pedem para sair. E ele falou, ele começou a estudar o que existe nesses 20 que graduam. Não são os mais fortes, muitas vezes. Não são os mais atléticos. Não são os caras mais inteligentes. O que existe? Qual é o cerne desse cara? A resiliência mental. O cara não se quebra, não se dobra. Ele pode ser o menor da turma, ele segue. Muito daquilo que meu pai falou. Onde tem uma vontade, tem um caminho. Isso É uma tem mente. a ver com aquela tese do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que trabalhou no Holocausto e realmente ele entendeu, a resiliência Propósito. vinha do entender o significado, né? Sim, Eu sim. tenho um passo ali na frente que ninguém está vendo e eu estou enxergando. Tem um propósito. Eles queriam muito ser Navy Seals. E eles tinham uma mente tão forte que eles conseguiam interditar os pensamentos negativos. A sua mente pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo. Sim. Então, quando eles entravam, porque você começa a virar uma vítima deles. Eu treinei com eles 6 horas em San Diego, na praia. Eu vou te falar que não é fácil. Chega uma hora que você começa a se duvidar. Você começa a ficar com raiva deles. Porque eles começam a falar assim, conta o pilotão para trás. Você conta, tem 8 pessoas atrás de você. Ele fala, tá errado. Ele faz isso de propósito. Aí você começa a ter raiva. Aí você entra no vitimismo. Você passa por todas as etapas do sofrimento da mente. Só que você só gradua se você consegue falar assim, pera um minuto, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Se você tem essa capacidade de ler os seus pensamentos, transmutar eles e continuar seguindo. Segue seu propósito. Eu queria graduar. Eu tinha tão forte na minha cabeça que aquilo que eu aprendi em 2 anos de coaching com Mark Divine, que eu queria trazer isso para o Brasil, mas eu só podia trazer isso para o Brasil se eu graduasse e seria um Unbeatable Mind coach. Então, aquilo era um propósito que parecia tipo, apanha, volta para água gelada, sai, corre, gira no chão, que eles chamam sugar cookie, né? Que você roda na areia, você fica todo cheio de areia no rosto inteiro, aí ele manda você correr, as coxas estão ralando, você fala assim, gente, o que eu estou fazendo? E ao mesmo tempo você fala assim, mas eu sei onde eu quero chegar. É o propósito. Você tem que saber seu propósito. O meu era muito claro. Eu queria trazer isso para o Brasil. Eu sei que o Brasil é um país de pessoas fantásticas. Eu sou brasileira, meu pai é alemão, minha mãe suíça, mas eu sempre falei, isso aqui é minha pátria. E a gente tem que fazer a diferença. Volto àquela primeira frase que eu falei para você. Eu sim, e foi quando o Mark me falou, por que você não quer fazer a diferença no mundo? Faça. Seja uma das pessoas, nem que eu tenha só conquistado vocês dois. Eu já mudei a vida de vocês dois só nesse bate-papo. Então, não é pretensão. É literalmente um propósito. É uma paixão. E você acha que pela cultura do brasileiro, porque o brasileiro tem um lance dessa cultura vitimista, né? Parece que tudo está acontecendo em volta. Isso, na verdade, interfere nesse tipo de jornada, nesse tipo de approach para essa melhoria e desenvolvimento do indivíduo e do coletivo? Volto para o autoconhecimento. O vitimismo nada mais é do que uma série de pensamentos que você tem e que você nutre junto com bagagem, o que você aprendeu, experiências passadas. Eu podia ser uma vítima. 10 anos de bullying na escola. Eu podia ser uma pessoa que falou assim, nada deu na minha vida certo por causa do que aconteceu na escola. Eu transmutei isso. Eu não tinha a técnica, eu não sabia disso, mas eu tinha um pai guerreiro. E eu não falo guerreiro porque 16 anos numa guerra não é nada, mas é um pai guerreiro porque ele sempre falava assim, tem um caminho, tem uma vontade, tem um jeito de chegar. Você consegue. Meu pai me ensinou muitas coisas. Meu pai me ensinou aquele famoso never quitting spirit, um espírito que não desiste, que segue. Então, vitimismo existe na sua cabeça. Eu tenho isso muito nas empresas. Infelizmente, também serve para mim como líder, que eu também errei. O vitimismo ele também brota da comunicação não explícita. Então, uma coisa que eu aprendi numa empresa que eu passei eu comecei a ter bastante vítimas de uma chefe mais assertiva, mais direta. O lado alemão fala que o gato morreu, ele não vai falar que ele passeou no telhado e não sei o que caiu. Sim. Só que hoje eu me explico. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, por que você se explica tanto? Porque eu sei que você e você vêm de uma outra bagagem. Hoje eu tenho empatia, eu entendo que esse lado talvez não vai entender o que eu faço. A empatia vem do autoconhecimento. Saber que eu sou direta, saber que eu sou decisiva, saber que eu sou energética, eu tenho que explicar isso para você. O jeito que eu passo a mensagem, você pode estar recebendo ela de uma maneira completamente quadrada. Eu mando um triângulo, você entendeu um quadrado. Posso te olhar como aquele general que falou que a conta de 8 Exato. estava errada. E volto a dizer,
Se você foi e sempre se protagonizou como vítima, eu vou ser o algoz. Não tem como. Agora, se eu explico para você, escuta, eu estou falando com você aqui, eu tenho essa energia, eu tenho esse drive, eu vou levar você para frente, talvez eu vou conseguir fazer que o quadrado chegue um hexágono até você, mas não vai ser o triângulo nem redondo. Ele vai chegar um pouco mais fitting. E com o tempo, eu vou também trabalhar com você essa parte, falar, escuta, eu não sou algoz, eu estou tentando te ensinar, isso não condiz. Só que para isso eu tenho que ter empatia. Volto tudo de volta para o autoconhecimento. Por que tanta gente está vindo fazer coaching comigo? Porque falta esse autoconhecimento. Falta, às vezes, a gente sentar e descobrir o que é que eu estou trazendo de bagagens hoje. E eu não estou falando que é errado. Eu ainda tenho bagagens. Eu faço toda quinta-feira, o sistema de suporte que eu te falei. Toda quinta-feira eu tenho o meu call, hoje, às 2 da tarde, com a minha Boat Crew. São 5 integrantes que fizeram comigo o Unbeatable Mind. Estão nos Estados Unidos, a gente faz isso online por Zoom, aonde eu trago os meus BOs do dia, aonde eu faço uma terapia, aonde eu balanceio e falo, putz, não deu certo isso. Aí alguém fala, meu, se lembra Seneca, Stoics? Eles puxam de coisas. Cada um tem um background diferente. Um é policial, o outro foi US Navy, ele foi Ranger, o outro é um retired, é um construtor, ele tem uma empresa de construção. Todos eles têm background diferentes. E a gente senta juntos e a gente discute problemas. E eu saio de lá com mais informações para depois saber liderar conscientemente e também saber se eu estou conseguindo passar minha mensagem ou não. Porque a execução de muitas estratégias morre exatamente nisso. Karen, você sabe que uma coisa que você citou no começo e eu queria retomar é que são dois lados, né? São duas vias. Então, assim, inclusive quando a gente fala de NR1, que vem Sim, falando bastante de saúde mental, e eu acredito muito nisso, né? Não adianta você querer cuidar de alguém que não está disposto até por esse caminho que você falou de autoconhecimento, né? Se eu não estou afim de olhar para dentro, não tem liderança, não tem empresa que vai fazer isso por mim. Como é que você lida quando você encara pessoas na equipe aí que estão na zona do vitimismo? Como é que você move elas para sim. um novo lugar aí? Eu vou ser muito direta. Você vai tentar. Eu sempre vou tentar. Eu não desisto de ninguém até que eu vejo que a pessoa realmente é fechada. Existem pessoas que não vão sair disso, não querem. É a zona de conforto, não quer enxergar e não vai enxergar. Uhum. Aí, desculpa, você tem que tomar uma decisão executiva, porque essa pessoa vai triturar equipes abaixo. Uma pessoa que está no vitimismo, e isso é uma das coisas que eu aprendi na minha vida, é uma pessoa tóxica. Por quê? Ela vai no café falar, puxa, a empresa não é assim, a empresa está me pegando, a coisa não funciona, e você tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje eu preciso trazer uma Jazz para o protagonismo. A Uhum. Jazz está crescendo, eu tenho gente que vem com, vamos dizer assim, com toda uma energia para dentro, e aí você tem as pessoas que não querem mudar. Então, sim, eu sempre vou dar chance. Eu acho que isso aqui, por isso que eu falo que é tão importante a liderança se oxigenar. Sim. Porque no passado, e aí eu falo também, o líder tem que ser muito autoconsciente. Eu já trabalhei com líderes que eu chamo narcisistas, hoje eu conheço isso. São aqueles líderes que querem ser amados, ele está no poder, ele chegou na cadeira, ele tem o título de CEO, e aí você chega e fala assim: não, eu quero que todo mundo me ame, então eu não faço nada. Só que aí eu vou Uhum. trocar você, sem te dar uma chance, porque eu não quero ser não visto. O líder realmente que faz a diferença numa empresa, ele vai ter os crucial conversations, ele vai sentar com suas equipes, ele vai tentar mudar. Talvez ele vai ter que trabalhar em si, como eu também tive que aprender a mudar sua comunicação, porque se a comunicação é direta, assertiva, e hoje ainda no mundo que nós vivemos, as mulheres sofrem mais, porque existe ainda na cabeça do ser humano que a mulher é maternal, é acolhedora, é amorosa. Uma mulher assertiva é perigosa. Uma mulher assertiva não está no seu padrão de pensamento de como você foi criado, porque você tem o materno na cabeça. Então, Uhum. hoje, às vezes, eu tenho que me explicar muito mais, e eu Uhum. aprendi isso hoje em dia, porque eu sei que o paradigma que eu estou quebrando sendo uma mulher assertiva, sendo uma mulher energética, uma mulher que fala forte, ela está descabeçada. Um homem que fala Uhum. forte, nossa, esse é um líder. Uhum. Olha só que loucura. E eu já passei por isso. Em vários momentos da minha carreira, que uma pessoa do meu lado, um MD também, um presidente também, falava de um jeito totalmente passional. E quando eu fui falar dos problemas, depois eu recebi o feedback que eu estava um pouco muito emotiva. Eu falei, oi?
O cara se descabeçou aqui do meu lado e eu que estou emotiva. Mas Uhum. por quê? Porque dentro. E isso é empatia. É eu entender que o meu chefe, quando me deu esse feedback, ele tá vendo o lado feminino não mais protagonizado do jeito que ele tem que ser protagonizado na vida dele, na cabeça dele. Uhum. Então nós estamos. Por isso que eu falo, eu sou ousada, eu vou quebrar paradigmas, porque eu quero também ver mais mulheres em posições tendo sucesso. Mas não sendo a figura figurativa que, vamos dizer, o mundo corporativo Sim. coloca, mas sim a mulher assertiva, a mulher que vai chegar e falar assim, meu amigo, isso não está funcionando, nós temos que mudar, nós temos que fazer. E não, nossa, ela está na TPM e está pegando no meu pé, que é o que acontece hoje. É. Infelizmente. Ainda existe Infelizmente. bastante. Mas Muito. a gente está no caminho certo, nós vamos mudar isso aqui. Muito bem. A gente está chegando nas fases finais aqui. Gostaria de perguntar para você, para dividir com o pessoal que nos ouve, quais são as fontes que você bebe? Leituras, vídeos que te chamam a Uau. atenção? Dá uma ou duas dicas para nós aí de coisas que gravou muito na sua jornada. Bom, em primeiro lugar, foram as palestras que eu fui atender. Então, eu naveguei desde um Navy SEAL, que nem o Mark Devine, eu vi a palestra do Jason Redman, eu leio muitos livros, mas eu também fui para um Tony Robbins, que é totalmente outro lado. Então, vamos dizer assim, eu fui entender de todos os paradigmas, de todos os lados. Eu converso com médicos bastante, porque isso é uma coisa que me interessa muito, é a saúde mental, é onde nós estamos. Eu faço leitura de vamos dizer assim, o meu Instagram, graças a Deus, meus algoritmos são exatamente isso. Eles me jogam muito sobre física quântica. Eu sou extremamente curiosa. Então, eu navego desde budismo à parte de entender as religiões do mundo inteiro, a entender, por exemplo, entrei em Allan Kardec, eu entrei no instituto para aprender sobre espiritismo, não estou falando religião, mas filosofia de vida, o budismo como uma filosofia de vida, entender, por exemplo, as minhas viagens, e eu viajo o mundo. Isso é uma coisa que eu coloquei, para mim é um crescimento fabuloso. Conhecer culturas mudou a minha vida. Porque quando eu viajo, eu não vou simplesmente tirar fotos de, estou aqui no templo, não sei aonde. Eu vou para o lugar e a agência de viagem que me atende, ela dá muita risada. Eu falo assim, eu gostaria de ter um jantar com lama. Lama é o highest priest budista. Quando eu sento com lama, eu faço perguntas, eu encho a paciência deles. Por quê? Porque eu não consigo entender como pessoas que não têm nada são tão felizes. E eu tive que entender isso, porque nós viemos de uma cultura que você tem que ter mais, mais, mais para ser feliz. E esses caras com nada, saindo com a sua cumbuquinha e vão pedir o arroz e passam de casa em casa pedindo alimentos e enchem a cumbuquinha, trazem de volta para o monastério, tem sorriso, te oferecem o que eles nem têm. E eu falei assim, como é que isso funciona? Então, eu aprendi com lamas, eu aprendi com tribos na África, em todo lugar eu vou e eu sou curiosa, eu pergunto, eu quero entender por que que são assim, o que que passaram, que história tem por detrás. Você vai para o Egito, é legal você ver as pirâmides, descer para Luxor e tudo mais. Tenta descer um pouco a capivara, olha aquilo com um outro olhar, vê aquelas monumentos e fala assim, gente, olha do que nós somos capazes, o que o ser humano é capaz. Então você vai indo, e isso também fortaleceu muito a minha cabeça. Eu passei por Setembro 11, eu estava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando com uma companhia aérea nos Estados Unidos, e eu tive Setembro 11. E resumindo bem rápido, eu conheci o médico e também da física quântica, Deepak Chopra. E Deepak Chopra, ele adressou muita gente e falou assim, porque o sentimento que era generalizado era, putz, eu não vivi. Sempre alguém conhecia alguém que morreu e que não viveu nada na vida dele ou que tinha milhões de planos, mas não colocou nenhum em prática. E aí veio a primeira pergunta: por que que os Estados Unidos estava tão, claro, fora, desculpa, a catástrofe que foi enorme, e até eu que não sou americana, você fica abalado com aquilo que aconteceu, porque foi uma magnitude como nunca foi Com vista. certeza. Para quem trabalha em companhia aérea, você sabe o que é um avião entrando dentro de um prédio e você fica chacoalhando a cabeça e fala como é que isso pode acontecer. Mas uma coisa que ele falou foi: alguém de vocês já parou hoje para pensar se você está vivendo a vida que você quer viver? Volto para o propósito, volto para a parte mental. Você sabe seu propósito? E naquelas semanas que passaram depois de Setembro 11, eu fiz a minha primeira bucket list, onde eu escrevi o que eu quero viver. Porque o Deepak Chopra fez uma pergunta: qual a diferença entre quem morreu já e muito cedo e saiu da vida muito rápido e o pessoal que está em fase terminal no hospital? A grande maioria fala, com raras exceções, nossa, eu ainda não vivi minha vida, eu ainda não fiz isso, eu tinha esses planos. Tudo começa a aparecer à tona. Para você não ter esse sentimento daquilo que você não fez, você já parou para pensar o que você quer fazer?
Porque existia um paradigma da geração dos meus pais, da minha própria geração, quando eu me aposentar, eu vou fazer. Gente, não faça isso. Exato. A gente tem que viver aquilo. Eu gosto muito da filosofia dos Stoics. Memento mori. Você pode morrer amanhã. Você pode não estar mais aqui. Por isso que existe Carpe Diem, viva o dia. Mas planeje. Qual é o seu propósito? O que você quer? Então, eu montei minha bucket list. Eu vivia uma vida confortável. Meus pais, alemão e Suíça, todo final do ano a gente passava na Europa. Papai pagava hotel, tudo, passagem. Melhor impossível, certo? De repente, quando eu fiz minha bucket list, apareceu África. Quase todos os países da África. Meu pai falava assim, pô, mas você viu uma zebra na África do Sul? A mesma zebra na Tanzânia vai ser a mesma no Zimbábue e tudo mais. Por que você quer ir em todos esses lugares? Falei, pai, porque eu quero ver o ecossistema, eu quero ver a natureza, eu quero estar lá, eu quero entender os Masai Mara, eu quero entender o que é essa grande migração. Pai, a natureza é muito maior esse mundo. E aí ele começou a entender. Aí eu coloquei os países, todos budistas na minha lista. Eu queria ter sido arqueóloga. Essa era a minha grande paixão. Meu pai, como todo bom pai, falou assim: filha, vai ganhar dinheiro, que quando você tiver dinheiro você pode desenterrar osso. Aí eu falei: tá bom. Quando eu me dei conta, eu tinha 30 anos quando foi setembro 11. Quando eu me dei conta disso em Chicago, eu escrevi uma lista. Era engraçado, porque eu tinha um ritual. Eu morava sozinha lá, então todo sábado e domingo eu ia para Barnes Nobles. Tinha uma Barnes Nobles, que é uma livraria grande, com uma Starbucks, porque pô, Starbucks era o máximo. Eu ia lá passar meu sábado e meu domingo, lendo livros de business. Eu só entrava num corredor. E o pessoal lá de dentro já me conhecia, isso foi antes de setembro 11. E falava assim: olha, bibliografias estão aqui, livros de business estão aqui. Eu só ia atrás disso. Até eu fazer minha bucket list. De repente, eu fui num outro corredor. Viagens, lugares monumentais, fotografia. Eu fui atrás de outras coisas. Aí eu me lembro que uma atendente lá da Starbucks, ela me perguntou para mim: desculpa, você sempre ia para esse lado, por que você está indo para cá? Eu falei: porque eu estou planejando minha vida. Ela me olhou assim e falou assim: como assim? Eu falei assim: eu queria ter sido arqueóloga. Aí eu comecei a botar a paixão para fora. Eu falei assim: eu queria ter sido arqueóloga. Ela falou assim: tá, e? Eu falei assim: então, eu peguei aqui todos os livros dos grandes monumentos que existem no mundo. Borobudur, em Java. Eu falei assim: Angkor Wat, no Camboja. Myanmar com as pagodas. Eu falei assim: olha a quantidade de lugar. Eu não sei se eu tenho tempo para ver tudo isso. E eu montei minha bucket list. Com 51 anos, eu terminei a bucket list em viagens. Que legal. Agora tem uma nova. O ruim é, você conhece muita gente interessante que começa a falar assim, agora você tem que ir para o Alasca, agora você tem que ir para a Antártica. Existe uma ilha, chama Socota. Ninguém nunca ouviu falar, mas existe uma árvore que só nasce naquela ilha. Pois bem, eu estou planejando ainda ir para essa ilha para ver a árvore. Alguém vai falar, você é louca. Não, eu sou curiosa, eu quero ver o mundo. Então, tudo isso é a bagagem que eu trago para o coaching, que eu trago para o dia a dia, que eu estou com as pessoas, e também na Jazz, o que eu faço com os meus liderados. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, que grande recado você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, baseado nessa conversa que nós tivemos? Que você se conheça, que você pegue um tempo para fazer o autoconhecimento, que você pode procurar assim, em diversos lugares. Você pode ter uma especialista em saúde mental, você pode procurar um terapeuta, em algum lugar, ou você pode fazer isso com você mesmo. Quais são? O que você quer? O que você está procurando na vida? Que tipo de pensamentos você está nutrindo? O que você está consumindo? Se questione. A gente está muito no piloto automático. Todo mundo que passa por mim, eu sinto que está no piloto automático. Eu estava no piloto automático. Eu tinha um target, era o Everest. O Everest, para mim, era chegar à posição de CEO. Esse era meu target. E eu vivi isso aqui sem pensar esquerda, direita, cima, embaixo. Era para lá que eu ia. Hoje eu me questiono de tudo. Vale a pena, não vale? Qual é o seu propósito? Tá alinhado com os seus princípios? Quais são os seus valores? O que te tira de manhã cedo da cama? Por exemplo, por que eu estou na logística? Eu amo esse mundo VUCA. Eu sou meio maluca, já percebi. Treinei com os Navy Seals, então eu adoro esse lado. Eu adoro desafios. Me dá um desafio que eu fico com o olhinho brilhando. Então, quando eu fui para a Maersk, eu fui para o desafio de tirar uma empresa de ser uma empresa navegadora e se tornar um operador logístico. Em 2 anos, a gente botou a Maersk
no mapa como operador logístico. Então, tudo isso, e aí veio a C2C e eu acabei saindo para ir atrás do meu propósito maior, que é cuidar de seres humanos, porque quanto mais eu mexo com seres humanos, e eu vou falar uma coisa que é muito budista, mas é uma filosofia que eu dou para todo mundo. Quando você cuida do próximo, quando você tira o olho de você e cuida do próximo, é muito mais gratificante do que qualquer coisa que você faça por você. Então hoje eu brinco, quando eu faço um coaching, a pessoa fala: "Puxa, muito obrigada. Nossa, eu aprendi tanto". Eu falei assim: "Você não sabe o que você fez por mim". Porque para mim é muito gratificante ver uma pessoa entrar num estilo mental e começar a mudar a sua vida e de repente começar a ser mais positivo, começar a gostar de treinar, começar a mudar seu estilo, prestar atenção na alimentação, ver a parte dos seus traumas passados e começar a falar assim: puxa, eu posso me libertar de tanta amarra do automático e começar a ter a rédea da vida na minha mão. Muito bem. Nós somos muito gratos por te receber aqui. A gente conversou Obrigada. com o Karen Schoner. Foi um prazer. Cíntia, você gostou? Histórias que inspiram realmente, viu? Fiquei Exatamente. emocionada de te ouvir. Quanto mais eu vou te conhecendo, mais realmente aprendo. Foi inspirador. Obrigada. Nossa, não, muito obrigada e as ordens para vocês. O que a gente puder fazer, estamos aqui. Vamos junto. Obrigado. Muito obrigada. Até mais, pessoal.